Daniel, capítulo 3. A estátua de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em segunda, enviou a mensagem a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província, para que viesse e dedicasse à estátua que ele havia levantado. Todas as suas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que Nabucodonosor havia levantado. Então Arauto gritou: o povo de todas as nações e línguas ouça a ordem do rei. Quando ouviram o som da trombeta, da flauta e da cítara, da lira e da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais, prostra-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado imediatamente na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais e todos, não importa sua raça, nação ou língua, se prostraram-se no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia se levantado. Alguns dos estrangeiros, alguns astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus, disseram: Rei Nabuco, que o rei viva para sempre. E o rei publicou o decreto, exigindo que todos ouvissem o som da trombeta e flauta, lira e harpa, pífaro e outros instrumentos musicais, de acordo com estes decreto. Quem não obedecesse seria lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusou-se a servir os seus deuses e não adorar a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusaram a servir os meus deuses e adorar a estátua que lhe levantei? Eu lhe darei mais uma chance. Se prostrares e adorar a estátua que fiz, quando ouvir o som dos instrumentos musicais, se contudo vocês se recusarem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente, e então os deuses serão capazes de livrá-lo de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu: Nabucodonosor, não precisamos nós defender diante do Senhor, do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus que recebemos pode nos livrar, sim. Ele nos livrará de suas mãos. E o rei: mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, o rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoramos a estátua de ouro que o rei levantou. Fornalha ardente. Nabucodonosor se enfureceu tanto que o Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva, e então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume. Deu a ordem também para que alguns dos homens mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançassem na fornalha ardente. Eles amarraram e os lançaram na fornalha ardente, inteiramente vestido com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas, uma vez que o rei e a sua ira havia exigido um fogo tão quente que a fornalha e as chamas matarem os soldados que jogaram os 3 dentro. Assim Sadraque, Mesaque e Abednego amarraram e caíram na chama intensa. De repente, porém, o rei Nabuco se levantou e espantou-se e disse aos seus conselheiros: não foram 13 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam: olhe, disse Nabucodonosor, veja 4 homens
desamarrado e andando no meio do fogo sem se queimar. E o quarto homem parece um filho de um deus. E então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus do Altíssimo, saia e venha ali. Aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários e oficiais do governante e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia tocado num fio do cabelo na cabeça dele e estava chamuscado. Suas roupas não estavam queimadas e nem sequer tinha cheiro de fumaça. E então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou um anjo para livrar-los do servo, que ele confiava. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus, não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importa raça, nação ou língua, dizer uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçado e sua casa transformada num monte de escombro. Não há outro Deus capaz de livrá-lo desta maneira. E então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego ao cargo ainda mais elevado na província da Babilônia. Continuação, amanhã é o 4º capítulo.